concordo em tese com todos os argumentos do Juca. E acrescento uma questão que eu acho que está passando em segundo plano, até pelo momento que a gente trata como uma coisa do passado, que ainda não foi concretizada, que é a rescisão contratual dele. Eu acho que existe uma mistura aí de sensações em relação ou de sentimentos em relação ao torcedor do Flamengo, que vinha um certo desgaste em relação ao Guerreiro, mesmo antes de acontecer o caso de doping, e por conta disso questionava a renovação ou não do contrato do jogador. Aquela questão, renovar pelas mesmas bases, se renovar, tem que renovar por menos que ganha. Essa discussão já tinha começado a pipocar antes mesmo, não digo nem do caso de doping, antes mesmo da última data FIFA em que o Peru participou, e que depois dali, antes mesmo do caso vir à tona, ele pouco defendeu a camisa do Flamengo, se machucou e não esteve à disposição em jogos importantes. Sim. Naquela semana que antecedeu os 2 últimos jogos da seleção peruana na repescagem daí, né? E eu entendo que, como o caso aconteceu com o Guerreiro defendendo a seleção peruana, o Flamengo, ou talvez não só a instituição, o flamenguista hoje, já tenha rompido de vez com o Guerreiro e queira ver a situação logo definida e a tal da rescisão amigável e tal, como se o Flamengo não tivesse nada a ver com isso, tivesse nada a ver com a situação. Eu tenho convicção que o caso seria tratado de forma diferente se a substância X, se o antidoping Y acontecesse, por exemplo, num jogo do Flamengo pela Copa Sul-Americana. Ele defendendo o time dele. Eu não posso confundir, embora isso esteja também em discussão no momento, uma lesão de um jogador quando ele defende a sua seleção e aí volta para o clube machucado. Muita gente, né, questiona a situação, a indenização e tudo mais. Eu acho que o Flamengo está sendo, digamos, eu entendo os motivos, eu entendo a pressão, mas sendo duro demais, até porque eu não tenho todas as informações que o Juca tem sobre a inocência do Guerreiro no caso, mas até na questão de defender o jogador que hoje está sob contrato. Você acha que é oportunismo, é isso? É quase isso. É quase isso. Eu não digo que seja uma coisa maquiavélica, já que surgiu o episódio... Vamos nos livrar. Vamos nos livrar. Mas acho que desde que aconteceu o caso, como ele estava defendendo a seleção peruana e já havia um negócio... ele está muito mais preocupado com o Peru e com a Copa do Mundo do que com o Flamengo. O Flamengo não fez questão de se envolver na situação. E agora, com a sentença prévia de 1 ano de suspensão, ele nem cogita a rescisão e tudo mais. Eu vejo uma situação um pouco cruel, entendeu? Eu acho que eu usei outra vez aqui um exemplo, quando essa situação se avizinhou, que ele não é totalmente aplicável. Eu usei a situação do Rojas, né? Que é uma coisa mais extrema, com a seleção chilena, quando ele simulou um corte no supercílio, foi banido do futebol. A seleção chilena foi suspensa por não sei quantos anos, e ele jogava no clube brasileiro, no caso do São Paulo, que depois veio ali acolher como treinador de goleiros, ou seja, ofereceu uma oportunidade. E assim, para explicar, e é verdade quem me lembrou disso na hora, não foi imediata essa reação do São Paulo de acolhimento. Não foi assim, Rosa, vem trabalhar aqui. Não, foi anos depois, quando já o Tele Santana era técnico do São Paulo. Quando já tinha se divulgado muito que a situação dele era uma situação difícil. Quando o São Paulo foi jogar no Chile, ele foi visitar a delegação do São Paulo, o Tele Santana se inteirou da situação. Então, eu estou falando de questão de 3 ou 4 anos de hiato importante até haver esse... E que foi uma coisa decente que o São Paulo fez com o atleta. Acho que com o ex-atleta, com a pessoa, né? Ser humano. E eu acho que o Flamengo tem que pensar no ser humano também. Eu acho que tem que pensar, todo mundo, aliás, tem que pensar no ser humano. Eu acho que o Flamengo não está pensando no ser humano. Não está. É que... não me dá a mínima impressão. Ele está pensando no goleador, que foi mais ou menos, e que no custo-benefício, que se encrencou não defendendo as cores do Flamengo, se encrencou em outra situação, então é quase um dane-se. E não pode ser assim.
Acho que não é justo que seja assim. Com qualquer pessoa. E acho que essa situação, a rescisão só é amigável quando as duas partes entendem ser a melhor solução, né? Só acho isso. Há muito mais do que a avaliação do desempenho do Guerreiro nos anos em que ele defendeu o Flamengo. Acho que hoje tem uma questão ali humana que pode até significar o fim da carreira dele, ou não, dependendo da disposição dele desse 1 ano, que parece ser praticamente irrevogável. Já é uma pena menor do que a usual por essa substância, certo? Então. Normalmente são 2 anos. Isso. É 1 ano. Eu acho que ele, cumprindo esse 1 ano, ele já perde talvez o grande sonho da vida dele, que seja... A última chance de disputar uma Copa. Pois é, né? Para quem conseguiu ver as cenas do país depois da classificação peruana para uma Copa do Mundo, entende o que aquilo significa para a população, para a comissão técnica e, sobretudo, para o atleta. Um atleta de futebol, seja no Brasil, seja no Peru, seja na Argentina, seja na Inglaterra, sonha um dia jogar uma Copa do Mundo pela seleção do país dele. É legítimo esse sonho. Sim. E por mais é difícil pela seleção peruana, né? Por mais que quem pague o salário dele seja o clube, eu entendo. E eu concordo, eu sou muito mais clube que seleção. Eu acho que seleção joga demais, tem muito jogo de seleção. O clube é sacaneado muitas vezes, mas Copa do Mundo é uma vez a cada 4 anos. Para o Peru é uma vez a cada quantos anos? 30. 72 foi a última. Então é uma situação especial. 36, E acho que essa situação tem que ser analisada de forma especial e não com frieza e não com crueldade. Então,